Olá, famílias! Hoje temos um novo episódio do INSPcast, o podcast do INSP, para tratarmos de um assunto de extrema relevância, que é o período de adaptação escolar. E para conversarmos sobre isso, convidei a coordenadora da Educação Infantil, Vânia Rodrigues, que tem um brilhante processo de período de adaptação com os nossos estudantes e com as famílias. Tudo bem, Vânia? Tudo bem, Valéria? Olá, família INSP. É um prazer estar aqui para falar desse momento tão especial da nossa educação infantil. Vânia, nós sabemos o quanto é impactante nesse início do ano esse período de adaptação e quantos cuidados, né, nós dentro da escola precisamos ter e as famílias em casa. Que dicas você daria para essas famílias nesse período? Como isso acontece, né? Valéria, é muito importante que as famílias transmitam tranquilidade nesse processo. A adaptação nada mais é do que a mudança de rotina. Então, a partir do momento que a criança entende essa rotina, tudo acontece de forma mais leve. Hum. Então, acho que essa é a primeira dica, transmitir tranquilidade. Criar a rotina é importante para que esse processo aconteça com leveza. Sim. Então, a criança, à medida que ela tem os horários definidos, o horário de dormir, o horário de acordar, o momento de ir para a escola, ela começa a entender que esse movimento acontece de forma diária. E aí isso acontece com muita tranquilidade, a adaptação acontece mais leve. Eu vejo muito, né, nesse período, nós todos dentro da escola, vemos esse momento da chegada da família com a criança, essa despedida e a saída. Nesse momento, o quanto algumas famílias ficam naquela coraçãozinho apertado e outras, as crianças, numa alegria, naquele momento de chegada, né, de participar de tudo. E o quanto nós estamos preparados para esse acolhimento, para essas atividades que acontecem no decorrer do dia, né. Outra dica é respeitar o tempo de cada um. Cada criança passa por um estágio de desenvolvimento, então respeitar esse tempo é muito importante, Sim. né? Ter a tranquilidade de que a adaptação vai acontecer, mas ao mesmo tempo a criança muitas vezes precisa de um tempo maior para ela se sentir mais acolhida. Então, o acolhimento é o nosso carro-chefe. Isso nós temos aqui na educação infantil e na escola como um todo, esse aconchego que é importante nesse momento. Então, aquele colinho especial, aquele abraço apertado, a despedida também é muito importante nesse processo. Então, à medida que as famílias chegarem na porta da sala de aula, receberem aquela acolhida e aquele aconchego da professora, com as crianças, esse processo acontecer de forma mais rápida. Então, essa despedida acontecer com um beijinho, um abraço, e essa saída acontecer com mais tranquilidade. Isso vai fazer com que a criança sinta segurança dia a dia, que esse movimento vai acontecer e eh, essa rotina vai começar a se estabelecer com mais facilidade. Nós já estamos, né, já iniciamos desde a semana passada e já observamos esse período tão lindo, tão impactante, como a educação infantil e a escola como um todo, né. Você falou muito bem sobre essa chegada. Quando a gente chega num espaço novo, onde a gente não reconhece as pessoas no nosso convívio inicialmente, nós adultos já temos aquele olhar diferente. Imagina uma criança que vai, quando chega no berçário, por exemplo, ela vai se afastar da mãe ou em qualquer outra série, ou do pai, da família, das pessoas do dia a dia, e ela precisa se sentir muito bem naquele espaço. E quando não se sente, nós estamos aqui para dar aquele carinho, aquele abraço, para acolher. Conversar sobre a rotina também é importante, Valéria. É muito natural as famílias perguntarem para as crianças como aconteceu o dia. Então, normalmente na educação infantil, a gente já faz essa retrospectiva com eles, para eles poderem ter noção do que aconteceu naquele momento. Então, as crianças começam a perceber que o dia a dia acontece de forma diferente. Então, as atividades que a gente proporciona, as brincadeiras, as vivências, é muito importante que a criança experimente novas sensações e nós temos uma gama enorme de atividades e de espaços que favorece esse processo. É, essas saídas deles dos ambientes, né, conhecendo, eles vão se apropriando daquele espaço, não só pela beleza da estrutura, mas pelas atividades que são oferecidas naqueles lugares. Então eles esperam que esses momentos sejam momentos de leveza, de alegria, de diversão ou de,
convive com outras crianças, com outros jovens, enfim, no dia a dia. Nós temos uma equipe muito preparada, Sim, uma equipe grande que dá conta desse processo. é. Então, esse encantamento com a escola, né, essas experiências que são compartilhadas durante o dia, trazem para a criança uma sensação de casa. Sim. É como se eles estivessem realmente em casa. E é isso que a gente gostaria que as famílias sentissem, né, como se vocês estivessem em casa, recebam o nosso aconchego, o nosso carinho especial, sintam-se à vontade para vir conversar conosco, para dividir os sentimentos, né, porque a ansiedade faz parte desse processo, muitas vezes a angústia daquele processo do choro, que por vezes pode demorar um pouco mais. Tenham a tranquilidade de que esse processo vai passar. Nós estamos agora na segunda semana de aula, então, percebemos que a adaptação está acontecendo de forma muito tranquila, não só para as famílias, mas para as crianças também. Eles estão de parabéns. Eu realmente tivemos, né, todos nós na educação infantil, em todos os outros segmentos, e é uma alegria quando a gente entra na sala e vai vendo a cada momento uma conquista diferente. Mas isso tudo é fruto de muito planejamento, de muita organização. Porque se nós não planejarmos tudo nos mínimos detalhes, as coisas ficam atropeladas e isso a gente não deixa acontecer. A gente faz com que o nosso trabalho e esse convívio, essa recepção das famílias, das crianças, seja cada vez mais intuitiva, mais próxima, mais direta. As reuniões de pais já foram realizadas, esse primeiro momento com os responsáveis aqui, onde nós passamos toda a rotina, o que acontece, e essa disposição, né, que essa equipe enorme que nós temos na escola, cuidando dos mínimos detalhes, possa fazer não só a adaptação, mas todos os processos que acontecem na escola ao longo do ano sejam feitos de forma muito criteriosa e muito responsável, para que as crianças se sintam seguras, as famílias se sintam seguras, se sintam acolhidas, e nós estamos muito felizes em recebê-los aqui e receber todos os estudantes na escola, especialmente a educação infantil, porque eu falo que é um outro espaço, a gente abre um novo caminho quando eles chegam e vão crescendo, né, convivendo conosco. Valéria, a escola é um espaço de descobertas, de aprendizado. Eu vejo os olhos brilhantes das famílias a hora que chegam e trazem o seu bem mais precioso, né, o Sim, tesouro. é. E nós estamos recebendo esse tesouro no nosso baú de tesouros, né. Temos muitas histórias para compartilhar com as famílias desse processo de adaptação, afinal, as crianças cada dia se sentem mais à vontade para falar, as situações do cotidiano, falar sobre as experiências em casa, falar sobre as brincadeiras que aprenderam na escola, falar sobre os espaços novos que nós preparamos. Então, para a gente é uma fase muito feliz, é um momento de troca, é um momento em que a gente recebe as crianças com aquele encantamento, o mesmo encantamento que eu presenciei na reunião de pais, os olhos brilhantes, os olhos curiosos em relação a esse processo, é o olhar das nossas crianças quando eu abro o blindex na hora da entrada e recebo todos eles aqui. As professoras, né, Vânia, você está falando, né, desse recebimento, dos olhos brilhantes dos pais, mas as professoras, as monitoras, quando as crianças chegam com aquele sorriso, com aquele momento de graças a Deus, que bom que eles chegaram. Nossa tarde, a nossa manhã vai ser impecável, vai ser muito divertida, vai ser de muito aprendizado. E é isso. A escola, a todo momento, vai pensando para que eles cheguem na educação infantil e a gente entregue na universidade com o mesmo carinho, com a mesma atenção, para que eles tenham um resultado que é fruto de muita dedicação da família. Vânia, essas dicas foram extremamente valiosas, porque você fez aí 5 dicas básicas dessa organização do período de adaptação. Você falou sobre transmitir tranquilidade, de estabelecer uma rotina, de respeitar o tempo da criança, de evitar despedidas prolongadas e de conversar com eles de forma positiva. Tudo que a gente fala, né, e transmite para a criança de forma positiva e que vai acontecer, que tem uma verdade, ela se sente muito mais encorajada e muito mais tranquila pelo novo. O novo, para eles, é uma autenticidade daquilo que a gente vai fazer no dia a dia. Então, quem está nos assistindo, tem um excelente período de adaptação
e um ano incrível para todos nós. Agradeço muito a Vânia, a sua participação no nosso podcast e a todas as famílias. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, compartilhem, divulguem, para que muitos pais também tenham acesso à informação. Muito obrigada e até o próximo podcast.